Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim conversar com vocês a respeito da diferença entre o primer ácido e o primer adesivador. Eu recebi essa pergunta aqui no meu canal em um vídeo meu falando sobre o desidratador. E lá estava a pergunta: pode me contar qual que é a diferença entre o primer ácido e o primer adesivador? E sim, vamos esclarecer essa dúvida e também algumas outras questões que eu particularmente fazia em mesa que hoje eu não faço mais. Qual que é a diferença entre o primer ácido e o primer adesivador? Como o nome já diz, primer ácido, ele seca por evaporação e ele faz com que crie micro buraquinhos nas unhas, fazendo com que o processo de desidratação dele seja muito melhor do que só o desidratador, e também ele tem uma ação fungicida, ou seja, por ele quebrar também todas as partículas e moléculas de água da unha, assim como o desidratador, a função dele é manter a unha super desidratada, fazendo com que não penetre nem uma partícula de água na unha, causando infiltração e descolamento. O primer adesivador ele funciona apenas como uma fita dupla face, fazendo com que tudo que for colocado na unha ele fique. Outra pergunta: podemos deixar de usar algum desses produtos? E a resposta é sim, podemos deixar sim. Ah, mas por que as marcas criam desidratador, primer ácido e primer adesivador? Geralmente a gente escuta aquela frase que diz assim: um completa o outro. Se faltar um, não vai dar certo. Mas, em compensação, com o primer adesivador, as coisas podem estar desandando. Você sabia que às vezes as infiltrações que acontecem nas nossas unhas ou até descolamento precoce podem ser causados pelo primer adesivador? E eu vou te explicar agora o porquê que isso pode acontecer. O primer adesivador, assim como o nome já diz, ele serve para adesivar todos os componentes em cima da unha. Quando a gente desidrata a unha, faz o lixamento, toda a preparação, o que acontece? A unha fica extremamente seca, pronta para receber todos os produtos que a gente colocar após. Gel base, esmaltação em gel, gel construtor, top coat. Então, ela fica preparadinha para que tudo fique ali aderido e que não cause descolamento. Mas o uso indevido de preparadores ou o uso em excesso também podem causar certos descolamentos. Por quê? Quando a gente usa o desidratador, nós estamos equilibrando o pH da unha e desidratando a unha. Quando a gente usa o primer ácido, a gente está ajudando na desidratação e também na ação fungicida, fazendo com que a unha fique totalmente desidratada. Ou seja, tá tão seco o negócio que não tem como descolar. Mas colocando o primer adesivador em cima em excesso, pode acontecer de dar uma certa infiltraçãozinha indesejada. Eu ajudo muitas meninas e também muitas profissionais que já estão há muito tempo na área e elas sempre me perguntam: eu faço toda a preparação correta da unha, mas sempre volta com infiltração, sempre volta com algum canto descolando. Gente, não é regra de que tua aderência vai ser 100% em todas as unhas, mas o importante é que sejam pelo menos 99% delas. Eu posso dizer para vocês que depois que eu mudei o meu método de aplicação e preparação da unha, 99% das minhas clientes voltam com as unhas 100% aderidas. Para você que não me segue no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, que é Maísa Lorenzi Ramos, e lá você pode acompanhar e ver de pertinho o meu trabalho. Também tem os destaques lá no meu Instagram, onde eu posto o antes, o depois, os feedbacks, as interações que vocês têm e também cada um dos procedimentos. Então, corre lá e dá uma olhadinha também. Se eu puder te ajudar de alguma forma, é só me enviar um direct ou uma mensagem que eu estarei te ajudando da melhor forma possível. Outra questão é que eu, Maísa, não uso mais o primer adesivador e também eu aboli o desidratador da minha mesa. Pode ter certeza que vai ter muitas manicures e nails designers aí me crucificando por eu não estar usando, mas eu vou dizer o porquê. Eu não uso mais o desidratador e nem o primer adesivador. Por quê? Porque eu já vi pessoas que não usam nenhum preparador e as unhas voltam com aderência 100% perfeita e impecável. A maioria das minhas clientes trabalham como diarista. Sim, elas usam água o tempo inteiro. Você acha que elas usam luva? Não usam nada. Elas usam as pontinhas das unhas para limpar as janelas, para limpar os cantinhos
E isso é uma coisa que no começo me deixava a flor da pele, só que agora, graças a Deus, isso me deixa feliz. Por quê? Porque eu mostro o dia a dia delas e os retornos que elas têm, que são 100% impecáveis. Às vezes, dependendo do processo que elas fazem ou do produto que elas usam, sim, volta um cantinho ou outro descolado ou infiltrado, começando a querer infiltrar. Mas, em compensação, diarista, trabalha na limpeza pesada, vai ter muitas pessoas que vão dizer, são diarista, mas não limpam direito. Se vocês conhecessem ela, vocês iam chamar elas para trabalhar na casa de vocês, porque o trabalho delas é impecável. Mas, falando sobre tudo isso, eu não uso mais o adesivador, por quê? Porque estava voltando infiltração e descolamento na minha mesa. E eu comecei a ficar desesperada pensando o que eu iria fazer para poder mudar isso. Mas eu sigo duas pessoas incríveis no Instagram. Eu aprendi com eles e desde o comecinho, desde o meu começo, eles são minhas inspiração. E eles usavam uma determinada marca, aonde simplesmente pararam de usar aquela marca e usaram outra marca, que é a marca que atualmente eu uso em mesa hoje e que eu amo, que é a bonita da marca da Beltrate. Beltrate eu tenho primer ácido, selante clear, selante pink, também tenho o alinho de melancia que as minhas clientes amam e também o higienizador de melancia que as minhas clientes são apaixonadas, porque esse cheirinho, gente, é incrível e maravilhoso. Mas, voltando a tudo isso, eles falaram que não há necessidade de usar primer adesivador e que eles não usam e nunca usaram primer adesivador porque eles viram que o desidratador e o primer ácido já faziam um grande efeito. Mas eu fiquei sempre com medo de fazer isso por ter medo de voltar infiltração e descolamento. Até que então um dia eu resolvi testar. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque assim como a gente desidrata a unha com o álcool 70 ou com o PrEP, o ácido ele vai ativar aquele poder de desidratação, fazendo sua unha ficar super sequinha. Aquela unha linda, perfeita para receber todos os produtos que a gente colocar em cima dela. Mas, às vezes a gente peca com o adesivador, não é verdade? Mas em compensação, quando você vai aplicar o gel base, você tira todo o excesso do gel base, deixa bem pouquinho e você vai esfregando levemente, sentidos de vai e vem, justamente para quê? Para penetrar em todas aquelas camadinhas de ranhuras e os buraquinhos que a gente fez com o primer ácido e com a lixa. Aonde que, vindo ali, você vai perceber que se você aplicar uma camada bem fininha na unha, você vai ver um monte de arrepiadinhos. Mas o que você faz? Essa camadinha ali é apenas uma camadinha para penetrar dentro da unha. Logo em seguida, quando você aplicou essa camadinha fina, você pega uma camadinha um pouquinho maiorzinha, aplica pela unha e com um pincelzinho fino você vai dando um determinado acabamento, fazendo uma blindagem estruturada na unha. Ai, Maísa, mas procedimento de esmaltação em gel, procedimento de blindagem são diferentes, tem que cobrar diferente. Gente, isso vai depender de como você atende na sua região. Mas eu, Maísa, eu não cobro mais pela blindagem. Se for somente blindagem, é um valor. Agora, se for esmaltação em gel, todas as minhas esmaltações em gel, eu faço a blindagem estruturada. Por quê? Porque quando a gente retira o produto da esmaltação em gel, a gente não retira todo o produto, a gente só retira o esmalte em gel. E o que acontece? Retirando o esmalte em gel, às vezes acaba ficando ondulações. Então a gente vem com a lixa, nivela um pouquinho, mas mesmo assim fica algumas ondulações. Então, você aplicando a blindagem estruturada por cima da unha, você consegue colocar o gel aonde necessita, vir puxando com um pincelzinho fino e fazendo aquela unha bem arredondadinha, com um pontinho zero também fortificado ali, fortalecido com o gel base. Por mais que ele não dê tanta resistência, mas ele já ajuda um pouco na resistência também. Então, é por isso que eu não uso mais o primer adesivador, porque para mim ele causava descolamento. Se você tem medo, faz o teste. Eu garanto que vocês vão amar e eu garanto que vocês não vão se arrepender. Ai, Maísa, mas eu tenho pessoas que não usam nem desidratador, nem primer ácido, somente o adesivador. Tá tudo bem também. Quando a pessoa aprende a usar, a pessoa não deve mudar o método que ela tá fazendo. Porque geralmente quando a gente muda o nosso método,
é que vem os problemas. Ai, vou testar um método novo que eu aprendi aqui. Começa a dar problema. Ai, não sei o que, não sei. Quando a gente vê, a gente tá numa bola de neve que a gente não entende o que a gente tá fazendo e a gente não consegue voltar ao método anterior que a gente havia feito. Então eu digo para vocês, cada profissional trabalha de uma forma. Eu, 2 anos, não uso mais primer adesivador e 6 meses aboli o desidratador. Por quê? O álcool 70 ele é límpido, ele é puro. Gente, álcool 70 eu acho ainda muito melhor do que o PrEP. Tanto que eu tenho o PrEP e tenho o álcool 70, por quê? O PrEP, na verdade, ele é um higienizador de unhas. Ele é para higienizar. Só que vamos analisar o contexto. A unha tem que estar desidratada sem qualquer tipo de oleosidade, certo? Certo. Só que em compensação, os higienizadores, eles contêm essência, contêm aromatizador, contém outros componentes que não sejam só o álcool. Contém perfume. Perfume contém essência. Essência contém óleos. Porque você nunca vai achar um óleo essencial ou apenas uma essência que não contém óleo dentro. Então, para ter esse cheirinho bom, eles também precisam ter algum tipo de essência. E essa essência que muitas das vezes, usando o PrEP, pode acontecer também de dar descolamento. Depois que eu aboli o PrEP, gente, e o primer adesivador, eu tenho retorno da aderência perfeita. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre misturar preparadores. Vamos falar um pouquinho, bem rapidamente. Quando a gente aprende na profissão, a gente aprende que a gente tem que usar preparadores corretos na ordem correta, que não pode misturar os preparadores porque vai haver descolamento. Gente, isso é puro de uma mentira. Se você fez e deu errado pra você, ótimo, mas verifique se não tem alguma coisa que você tá fazendo errado, porque eu, Maísa, tenho um vídeo aqui nesse canal falando que eu sim misturei preparadores. Só que esse vídeo eu misturei apenas o desidratador. Só que vocês não sabem o que eu fiz por trás das câmeras esse tempo inteiro. Porque eu já misturei todo tipo de preparador para ver se ia causar descolamento. E, gente, o que causa descolamento é a má preparação. Você tem que deixar a unha bem preparada, bem branquinha para receber todos os produtos, independente se você misturar marcas. Inclusive, eu usei o desidratador do Pretinho do Poder, o primer ácido da Volia, o primer adesivador da Pio Bella, o gel base da Volia, o gel construtor da Real Love e o top coat da Real Love. Usei top coat da Flaneus também, usei outros ali da Lirió. Gente, eu fiz uma misturança inteira e me pergunto o que aconteceu. Nada, as unhas continuaram perfeitas e intactas. Vamos falar um pouquinho também sobre a questão de primer ácido e primer adesivador, que a gente ouve muitas pessoas falarem assim. Para quais tipos de pessoas que tem que usar o primer ácido e o primer adesivador? Ah, porque tem que usar o primer ácido para pessoas que têm a mão muito oleosa. Ah, pessoas que não têm a mão muito oleosa, não precisa, pode usar só o adesivador. Mas você sabe se essa pessoa sua demais essas mãos? A questão não é só suar as mãos. A questão é, além de só suar as mãos, a questão é quanto tempo que a pessoa fica em contato com a água? Quanto tempo que ela fica no chuveiro? Ela lava quantas vezes a louça, roupa, mexe com água por dia? O primer ácido, para mim, eu aplico em todas as pessoas. Por quê? Porque eu já perguntei para pessoas, você mexe muito com água? No comecinho, quando a gente aprendia, né? Você mexe muito com água? Não. Você lava muito louça? Não. Você faz o quê? Ah, eu trabalho no computador, eu quase não faço nada. Passava só o adesivador. O que acontecia? Voltava com infiltração. Por quê? Porque não desidratava o suficiente. Em compensação, a gente não sabe se essa pessoa suava as mãos durante o dia, ou à noite, ou quanto tempo, como eu falei, passava fazendo comida, ou no banho, enfim. Como a gente pode dizer para vocês? Não tem uma forma correta, não tem um termo correto. Mas o que é certo é aquilo que você faz que dá certo. Eu só uso primer ácido e gel base, acabou. Como que eu faço a minha preparação? Limpo com um PrEP, removo a esmaltação em gel e um pouco do gel se tiver. Faço o levantamento da área da cutícula, limpo bem aquele bolso, pego a lixinha 180, passo na área da cutícula, porque eu não gosto do mandril na área da cutícula, porque pra mim parece que eu tô gastando demais a unha, então eu prefiro vir levemente com a minha mão passar com a lixa 180. Depois disso, álcool 70. Borrifa e esfrega bem com o paninho. A unha vai ficar igual essa parede aqui, ó, bem branquinha. E o que acontece? Passo o primer ácido.
deixo ali os 2 minutinhos, 1 minutinho evaporar, dependendo se o ar-condicionado tá ligado ou se tá muito quente ou se tá muito frio. Demora um pouquinho mais ou menos. Eu abano. Ah, não pode abanar porque senão vai acelerar o processo. Eu abano, eu usava ventiladorzinho e eu nunca tive problema nenhum com isso. Nunca tive problema nenhum com isso. Depois que tá tudo branquinho, sequinho, gel base, camadinha fina esfregando, aplico a próxima camada, faço a blindagem estruturada, acabou, pronto, e a gente bota tudo que tem em cima. A não ser que é alongamento ou banho de gel. Aí eu faço sem a blindagem estruturada, né? Eu apenas aplico esfregando bem, molhando bem em São com gel base, para ele formar aquela película de aderência. Mas, gente, em compensação, não existe método perfeito. É o método que você se adequa, que dá certo para você, como eu falei. Então, se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida com relação aos primers aqui, eu peço que você deixe aqui nos comentários para mim poder estar esclarecendo para todas vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre questão de área de cutícula, sobre lixamento, sobre acabamento, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, coloque aqui nos comentários que eu vou trazer um vídeo explicando tudo para vocês, tá bom? Então é isso, gente, eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês e explicado corretamente a diferença entre um primer e o outro primer. E se vocês quiserem mais conteúdos assim, vocês deixem aqui nos comentários, deixa o gostei ali, porque eu tô mudando vidas através do meu Instagram e do meu WhatsApp. Então, por que não vir para o YouTube para ajudar vocês também de uma forma simplificada, sem choro, sem balela e direto ao ponto, porque é isso que a gente quer. Pode, pode, não pode, não pode. Se eu tô falando que eu fiz e funcionou e funciona, por que que você não pode fazer? E por que que não vai funcionar com você? Então é isso, gente. Um beijão e até mais.